E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área? Aqui é Amanda Costa. Anderson Barza aqui com vocês nesse nosso segundo episódio. Alberto Reutemann, que alegria falar de um tema tão importante, Amanda Costa. É isso, estamos com a temporada Construção de Times, a habilidade que sustenta tudo no ar. E neste segundo episódio, vamos falar sobre os 4 estágios de construção de times de verdade. Estamos começando. Bora! 4. Meninos, nenhum time nasce pronto. Isso é fato. Todo e qualquer time enfrenta momentos de tensão antes de alcançar aquele estágio que todo mundo espera, que é o estágio de alta performance. E a gente sabe que esse momento também não é um momento que fica lá para sempre naquele céu de brigadeiro, né? A gente tem altos e baixos, então a gente precisa sempre ficar monitorando, essa liderança precisa trabalhar o tempo todo na construção de time. Não é um trabalho que é feito uma vez e que sustenta para sempre. É um trabalho contínuo, que não acaba nunca, né, Anderson? Agora, a proposta deste episódio é que a gente fale de 4 estágios de construção de time. Eu já fico imaginando que a gente vai para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e recomeça. O tempo todo. E ficar entendendo onde a gente tá, talvez seja o ponto mais importante. Agora, o dilema, Amanda, é que muitas vezes os líderes sequer são preparados para entender quais são esses estágios e quem dirá ainda para entender onde eles estão no meio desse caminho, né? É verdade, não se sabe nem em que estágio se está. Como é que faz para descobrir, Alberto? Eu acho que a gente tem que ter primeiro conhecer a teoria, né? Que é fundamental, a gente precisa se agarrar. Eu vou deixar para o Anderson explicar, mas eu já quero dar um kick-off aqui falando do primeiro estágio de formação, ou em inglês, forming. Aliás, em inglês, tudo isso que a gente vai falar fica muito mais legal do que em português. Muito mais legal. No inglês, apesar, né, de não ser um anglo-baba-ovo, anglo-baba-egg, o forming é aquela fase, como a própria tradução literal diz, de formação, é a fase mais gostosa, né? Você está formando o time, você está vendo as pessoas, é um momento super interessante, inclusive, de você acessar essas pessoas para falar, te indiquei para compor um time, e não é só o processo de recrutamento e seleção, mas é aquele momento em que as pessoas estão começando a detectar e olhar o ambiente que elas estão inseridas, né? O forming, elas começam a lidar com muita gentileza com as pessoas, elas não sabem os limites das responsabilidades delas, então elas estão abertas a ouvir feedback, elas estão abertas a sugerir melhorias, elas chegam cedo, elas demonstram interesse, e obviamente, é um momento, inclusive, que as pessoas começam a bater cabeça, né? Porque não existe a segunda fase ainda consolidada, mas existe uma predisposição, um otimismo a fazer com que aquilo dê certo. Então, a primeira parte, para ser muito clara para aquele gestor, para aquela gestora que está nessa fase, é uma fase onde as coisas estão nascendo, né? A convocação acabou de se materializar, as pessoas ainda estão em processo de conhecimento. É o Ancelotti chamando as pessoas para a Copa. Exatamente. Me perdoe o anglicismo, mas é porque em inglês fica muito mais legal de falar, porque as palavras combinam umas com as outras. Você gosta da rimazinha. A rima é legal, poxa. Porque os 4 estágios, e quem criou foi um psicólogo e educador norte-americano chamado Bruce Tuckman. E ele fez isso em 1965 e é válido até hoje como uma das principais maneiras de pensar nesse processo de estruturação de time. Ele estudava muito essas relações de grupos. Os 4 estágios são os seguintes: forming, storming, norming e performing, que traduzindo para o português fica formação, tempestade, normas e performance. Ou seja, né, as palavras não ficam tão rimadas, né, Amanda? Português, mas não. Esses são os 4 estágios. E todos eles têm pontos positivos e têm pontos negativos. Mas qual que é a ambição do líder? Entender em que estágio que o seu time está e entender o que ele precisa fazer para que esse time caminhe na direção da performance e se mantenha lá. Então a gente vai falar um pouco a respeito de tudo isso. Certo, e pode ser então que times, por exemplo, que já trabalham juntos há bastante tempo, estejam, por exemplo, ainda
num estágio inicial? Sim, porque tempo não tem conexão com performance. Você pode trabalhar junto com pessoas e você nunca passar das fases iniciais, e você nunca atingir a etapa de performance. Ou então você ter atingido a etapa de performance com aquele time e, eventualmente, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que faz com que você volte a algumas casas. Entendi. Ou seja, é trabalho contínuo, né? E inclusive emenda já com o que a gente trabalhou no episódio número 1 dessa nossa temporada, porque este é o trabalho do líder. Porque se o líder fizer bem isso, ele está garantindo ali os resultados de maneira perene e sustentável. Sim, é o trabalho, eu chamo de trabalho invisível e extremamente necessário, alicerce que precisa estar ali o tempo todo e que ninguém vê, né? O Alberto chama de conversa ali de vestiário, né? Aquela conversa que ninguém sabe direito o que é dito, mas que é vista nos resultados. Alberto, vamos começar com você, então? Estágio 1 do processo de formação de equipes. Para mim, eu acho que é a fase mais gostosa, né? Eu acho que tem muito mais prós do que contras, porque eu acho que a gente tem uma cultura latina de dar esperança para as pessoas, construção de um time. O forming é o momento em que você começa a olhar os currículos, começa a desejar e ambicionar determinadas pessoas para trabalhar e compor a tua equipe. Às vezes você herda, às vezes é um líder novo, uma líder nova que está assumindo uma equipe, vai passar por um processo de formação, você vai convidar a gente para entrar, outros vão sair, mas é um momento em que eu acho que é um pouco mais tranquilo do ponto de vista do papel do líder, porque eu acho que ele tem a possibilidade de se permitir determinados erros, né? Deixa eu fazer alguns testes, vou começar a compor a minha equipe agora, então eu não tenho grande obrigatoriedade de gerar resultado no curtíssimo prazo, porque eu tenho uma mega justificativa, né? Eu estou formando meu time, estou assumindo o time, estou herdando o time, então é um momento em claro que você vai ter que observar, e a gente está falando de um movimento de mercado muito forte chamado Skill-Based Organization, né? Que é onde você vai privilegiar a vinda de pessoas com competências. É o momento de você recrutar ou então formar uma equipe que tenha competências complementares. E essas competências complementares, aí vem, né, um erro muito comum do líder, ele acaba contratando gente muito parecida com ele, ou ela, né? E eu acho que aí que é o grande desafio. Como eu monto um time multidisciplinar, multi-skill e multi-opinião, que não necessariamente tenha que vir só para baixar a cabeça para o líder e concordar com ele. Concordar, né? E aí a importância do conflito, né? Sobre Super o qual importante. nós falamos no episódio anterior, né? Para que a gente possa ter visões diferentes sobre o mesmo tema e construir uma visão rica, né? Multidisciplinar, multivisões, como você disse. Gostei. Que mais que dá para falar sobre esse estágio, Anderson? Inclusive que a gente falou que não necessariamente acontece no início exatamente da formação do time, falando de maneira temporal, né? Às vezes times que trabalham juntos há muito tempo ainda estão nesse estágio. Muitas coisas podem colocar um time nessa condição. Porque a gente entende muitas vezes que time é o líder ali formando as pessoas que vão trabalhar com ele. Não, pode ser que o time já esteja lá, preparado, funcionando, e o simples fato de chegar um novo líder faz com que aquele time que já performasse volte para o estágio de formação. Porque vamos nos lembrar aqui, eu, vocês, quem está ali, né, nos vendo, nos ouvindo e nos assistindo, como é que é a sensação de você começar a trabalhar com pessoas novas? Você possivelmente fica cheio de expectativa, você fica curioso, você fica também ansioso, você fica com medo. Veja que não são só emoções positivas. Então é assim, você está conhecendo as pessoas, às vezes você chegou no ambiente, você viu alguma coisa ali que não está funcional, mas putz, você já vai falar, você nem entendeu ainda como é que a banda toca, você já vai chegar lá falando, não, possivelmente você vai se retrair, você vai guardar suas opiniões para si, os papéis e responsabilidades não estão claros, então é esperado que no estágio de formação você tenha ali algum nível de disfuncionalidade por conta de todas essas questões. Lembrem de times que vocês passaram a compor e tentem se lembrar dessas emoções.
Tem até uma coisa legal de falar, que às vezes eu já passei por situações onde eu estava numa equipe de alta performance, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, do estágio 4, e um dos nossos se transformava em chefe, era promovido a ser chefe daquela turma. E o gestor falava assim, bom, dado que vocês trabalham juntos, não vai ser problema pegar um de vocês e fazer virar chefe. A gente retroagiu imediatamente para o estágio de forming. Uhum. Foi assim, bem comum, da noite para o dia. inclusive. Muda a dinâmica totalmente. Voltou né? tudo. Uhum. E qual que é a maior atenção que a liderança precisa ter nesse estágio? O que é o principal foco da liderança nesse momento de formação? Dado que as emoções estão latentes, as inseguranças podem afetar a performance das pessoas ali, especialmente de quem está chegando, que não conhece direito as dinâmicas. Qual que é o papel da liderança no estágio de formação? Em primeiro lugar, entender qual é o objetivo que a empresa tem para aquela diretoria, para aquela equipe, para aquele chefe. É muito comum que a gente escolha pessoas que a gente gosta e não necessariamente pessoas que são necessárias para compor um time. É aquela velha história, eu estou jogando o quê? É um jogo de salão, é um jogo de campo? Qual é o grande objetivo? O grande objetivo é bater uma meta de venda que é super agressiva, ou mudar e entrar para um lado que eu vou ter que diminuir custos da equipe. Então, eu tenho que entender que eu vou ter que compor a minha equipe de acordo com competências necessárias que não necessariamente estão atreladas às pessoas que eu mais gosto, ou até às pessoas que eu mais confio. Esse é o principal desafio para a liderança. Eu diria o primeiro. Uhum. O principal diz respeito ao líder conseguir mapear rapidamente as dinâmicas individuais e o propósito de cada um. Uhum. O líder, O que cada um quer? O que cada um quer, o que cada um se motiva, porque a gente falou isso no episódio anterior, né? Compor uma equipe com muitos Neymars, talvez seja fácil. Se você tiver recurso, você chama, mas é um time que não joga junto, não joga bem. Então, o líder, a líder vai precisar entender as peculiaridades, as potências, as fraquezas de cada uma daquelas peças. Eu acho que aí sim esse é o principal aspecto. E se me permite o complemento, Alberto, quando o líder está nesse estágio de formação, que tem todas essas características que a gente está comentando aqui, acho que se eu precisasse priorizar, o ponto elementar é atuar muito fortemente na criação de relações de confiança. Uhum. Do líder com o time e das pessoas entre si. Tem que existir confiança naquele ambiente. Então, o líder nesse momento, ele vai precisar dedicar tempo, Amanda, para as conversas individuais, ele vai precisar dedicar tempo para conhecer as pessoas, né, ali mais para baixo do nível da água, para entender quais são as ambições que as pessoas têm, até porque um líder que não conhece as ambições individuais das pessoas que trabalham com ele, jamais vai ser capaz de inspirar, de motivar e de fazer tudo isso que a gente vai dizer um pouco mais para frente. E como é que você sugere que essa liderança faça isso? Marque cafés, marque almoços, ou proponha conversas, café com a liderança, ou tenha conversas individuais? Como é que você propõe? Porque eu não sei, talvez isso não seja claro para todo mundo. Talvez a liderança não se sinta à vontade para ter esse tipo de conversa. Como é que o mercado costuma enxergar isso? Bom, se a liderança não se sentir à vontade com esse tipo de conversa, ela tem que repensar, inclusive, se ela quer ser líder. Porque isso é fundamental. Também. Uhum. E como ela faz para fazer isso acontecer? Lembra do que a gente falou, inclusive, no episódio anterior, né? Que o melhor presente que a gente pode dar para alguém é a nossa atenção. É ali aquele momento de, putz, vamos ter aqui o nosso momento, né, 1 para 1, vamos ter aqui a nossa reunião individual, de maneira estruturada, em que a gente primeiro fala da gente, depois a gente vai falar sobre a nossa percepção do que está acontecendo no negócio, tendo momentos mais formais, mais informais, o almoço, o café, mas também são ali aqueles rituais na agenda em que, por exemplo, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, eu tenho uma agenda com o Alberto. Em momentos em que a gente está, a equipe inteira reunida, e a gente pode falar sobre as nossas percepções da dinâmica do que está acontecendo ali. Então, o líder favorecer esse tipo de espaço e priorizar isso na agenda Fundamental. é fundamental. Mas posso contar uma lição aprendida com relação a isso? Essa fase do forming, como eu disse, né, as pessoas estão abertas. Vamos lá, a gente está rematriculando um momento interessante. E um erro muito comum nessa hora, e nesses one-to-ones, nessas conversas iniciais,
é muito comum a liderança fazer pequenos combinados ou pequenas promessas. Eu já passei por situações e durante muito tempo eu fiz pequenos combinados logo no processo de forming, logo no processo de formação. Anderson, você está chegando agora aqui na nossa equipe, trabalhe bem que de repente você pode sentar no meu lugar. Estou sendo um pouco mais exagerado aqui. Mas eu fazia pequenas promessas e depois de um tempo eu comecei a perceber que as pessoas anotavam essas promessas. E algumas delas eram até colidentes com outras pessoas do mesmo grupo e eles compartilhavam isso. Então, o líder ali... As promessas eram colidentes? As promessas eram colidentes. Como é que vai promover os dois para sentar no lugar do Alberto? Então, eu percebi que ao longo do meu tempo como gestor, eu tentava escolher aspectos de motivação e construção de confiança baseados em promessas. Faça isso que você chega lá. Faça isso que eu te dou férias em janeiro, mas 4 pessoas iam sair férias em janeiro. Alguém ia me queimar. Então, claro que isso é um exagero que eu estou trazendo aqui, mas cuidado com o processo isso não aconteceu de verdade, você tá... De prometer aumento e prometer promoção, sim, mas não de prometer férias, que eu não me lembro, né? Mas eu fazia pequenos combinados. São exemplos E muitas vezes, esses combinados se voltavam contra mim nos momentos em que eu cobrava a performance mais agressiva da equipe. Entendi. Bom, mas o recado é, não prometa o que você não pode cumprir. Promete. Precisamos ir para o próximo estágio. Precisamos, mas deixa eu dar umas dicas bem práticas, sim. Bora. Gente, perguntar para a pessoa quais são as ambições da vida dela, perguntar quais são as virtudes que ela tem, os medos que aquela pessoa tem. Ai, meu Deus, não sei por onde começar. Aqui, eu já te dei 3 perguntas para você fazer que já vão te alimentar um papo aí de 2 dias. Uma pergunta ótima é perguntar para a pessoa, assim, se eu perguntar para sua mãe qual é o seu maior defeito, o que ela falaria? Isso é ótimo. Ai, não envolve a mãe, coitada. Pô, por que não? Mas eu não perguntaria defeito logo de cara, viu, Alberto? Sabe por quê? Talvez você coloque a pessoa numa posição um pouco mais... É muito delicado. Reativa. Ai, já cheguei aqui, já tá me me avaliando. Boas só, né? É vulnerabilidade demais, Muita né? Porque a confiança vem antes da vulnerabilidade, gente. Exatamente. Você vai chegar um momento em que você vai poder falar abertamente a respeito disso, mas você não vai primeiro precisar... você constrói, né? Você pavimenta o caminho. Você não vai precisar perguntar do defeito se você tiver conquistado a confiança da pessoa. Também. Se a pessoa tiver confiança em você, ela fala com você sobre o defeito dela, porque ela vai ter coragem de expor a vulnerabilidade dela naturalmente. Vai. E você não vai precisar perguntar. Não vai precisar. Ela vai se sentir segura para falar. Vamos para o próximo estágio da construção de equipes? Vamos para storming. Isso aí. Tempestade. Vai lá, tá com você, Anderson. É o mais legal. Tempestade. Eu tenho medo desse estágio, porque tempestades costumam ser assustadoras. Costumam ser assustadoras, elas são assustadoras. Esse é aquele momento nos times em que a emoção fica muito à flor da pele. Porque sabe qual é uma das nossas maiores necessidades? A gente falou disso no outro episódio, então olha como as coisas se conectam. Se aceita. Sermos aceitos. Nós queremos nos sentir participando de algo. E se eu sou contratado ou convidado para participar de um time, consequentemente, eu preciso mostrar que eu tenho valor. Eu tenho valor. Olha, vocês devem me aceitar, porque eu sou uma pessoa que vou gerar valor e gerando valor eu posso fazer parte desse meio e desse ambiente. E aí eu vou fazer uma pergunta antes de acabar de responder tudo que eu preciso responder. Como é que as pessoas habitualmente querem mostrar valor? Com as suas entregas? Sua performance? Com as suas entregas, mas antes de qualquer coisa, com a sua opinião, mostrando as suas verdades, mostrando que elas sabem as coisas. Então, o que é muito comum nesse estágio de tempestade? Que a gente tenha a crítica pela crítica. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas de chega alguém novo num determinado ambiente, imagine que o time já está ali, as coisas já funcionam. Chega alguém novo que veio de uma outra empresa, que veio de um outro setor e começa a criticar absolutamente tudo. Sim. Mas aí no passado eu não fazia isso assim não. Mas já tem tecnologia muito melhor para fazer esse negócio. Cheio de ideia, né? Mas na minha vida eu já fiz isso tão melhor. Jura que vocês ainda usam essa ferramenta? Gente, para mas fazer ninguém isso? deveria fazer isso, né? É igual quando você faz uma obra em casa e daí o pedreiro te abandonou e daí você chama o outro pedreiro e aí o pedreiro sempre fala mal do pedreiro anterior.
né? Sempre, tá tudo errado que o pedreiro anterior fez. Tem que fazer de novo. E sim, é tradicional isso, né? Todo mundo tem uma história dessa, sempre. Tem que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Gente, pelo amor de Deus, como que a história se repete? Pois Tá é. sempre errado. E assim, agora, um erro muito... Não façam isso, gente, por favor. Você chega numa outra empresa e você fica falando o nome. Às vezes é uma concorrente, né? Você fica falando, lá na outra empresa eu fazia de tal jeito, lá na outra... Na outra área. Não, mas o duro é quando é o concorrente. E você fica repetindo o nome do concorrente Irrita. na atual empresa onde você está. Não faz isso não, porque irrita. Inclusive, na entrevista de emprego, não faz isso. Irrita. Nem fala mal e nem fica repetindo muito que lá era melhor. Porque daí dá uma vontade de falar assim, por que você não ficou lá? Né? Não irrita. Só eu que fico irritada? É. Pode falar. Eu acho que, como eu falo muito disso, Amanda, e aprendi a interpretar esse cenário, eu acho que eu consigo abstrair um pouco mais. Não, mas já me irritei muito. Ah, me entendi. irrita um pouco menos hoje. Entendi. Não, mas eu não que me irrite muito, assim, irrita um pouquinho, assim. Você desclassifica a pessoa só. Eu só, né? Tá bom. O que Te que irrita, Tira. te irrita. Me irrita muito. Me irrita demais. O que eu faço? A autenticidade emocional é... Mas o que eu faço? Vou contar pra vocês. Eu começo a participar a pessoa Muito. daquele meio. Sabe por que isso acontece? Ah. Porque ela ainda tá envolvida emocionalmente com outro ambiente, entendeu? Ela faz parte ainda daquele time. Ela fala, Então, nossa. Filho, seu crachá trocou! Eu mas você começo, tá numa eu entrevista de começo a emprego. falar isso. Exato. Ah, é porque vocês não. Nossa. Nós. É? Eu começo a colocar esse tipo de Eu também acho. situação na mesa. Só que imagina isso acontecendo num time que acabou de se formar e com bastante... Uma pessoa fazendo isso já cria ali algum tumulto, concordam? Sem Imagina dúvida. algumas pessoas com esse tipo de comportamento. Então, assim, quando chega alguém no time, a coisa ali já está formada e eu tenho um time que performance, muitas vezes troca uma peça, uma pessoa chega Mudou tudo. e a dinâmica já muda. Não, e porque também o time começa a perder tempo com essa irritação, com esse desconforto, que é um tempo e uma energia que deveriam estar sendo dedicados para fazer o trabalho. É isso. E é por isso que aí, essa pessoa que chegou e começa a colocar esse tipo de situação, querendo provar que a história dela tem valor, faz com que as outras pessoas acabem levando isso como reação, também querendo provar o seu valor. Então, você cria um ambiente de sinergia negativa em que todo mundo começa a bater cabeça, a resposta emocional, ela funciona mais rapidamente em relação à resposta racional, e é aquele momento em que você olha ao redor e fala, pronto, tudo se perdeu. Eu acho E que aí, como é que é difícil, resolve? é difícil porque o ambiente, o Bruce Tuchman, né, ele fala muito bem disso, porque na ocasião a gente não sabia que um sinônimo de um ambiente de storming poderia ser um ambiente tóxico. Porque a tendência é que um storming, que por mais que seja um ambiente de insegurança, ele se transforma também num ambiente de competitividade, se não tiver a claro, é liderança. muito competitivo, Muito Alberto. competitivo. Raios e trovoadas. Raios e trovoadas. Tem Você briga. sabe que com os raios chavos. são provocados ali pelo impacto das nuvens. A Mas a gente não fofoca. fala que o conflito é bom? Mas é que nesse caso não é conflito, porque conflito, eventualmente, é a gente ter posições diferentes em relação a algo, ou a gente conseguir evidenciar alguma coisa que não tá bacana. Nesse caso, vai mais pra intriga, sabe aquele lance de irritabilidade? Sabe aquele momento mais ali a flor da pele? Você falou, porque irrita, sim. Irritabilidade... Tiro, porrada e bomba. Irritabilidade e conflito são coisas diferentes. Entendi. É, E pra gente avançar, né, e ainda dá tempo de chegar nos próximos estágios, que a gente poderia passar dias aqui falando de todos eles. Mas só uma observação Vai lá. ainda, que é o seguinte, se o líder não atua no storming, as pessoas começam a sair e aí volta pro forming. Uhum. Então ele não consegue, ou ela não consegue ir para frente, evoluir. E o que a Então, tem- líder pode fazer, então, Eu acho que- para controlar Em primeiro lugar, essa reconhecer. loucura que é a tempestade? Em primeiro lugar, a gente precisa tratar as idiosincrasias que estão acontecendo. É um problema do quê? De falta de conhecimento, de ego, de vaidade, falta de processo. Territorialismo, eu tenho que falar com as E pessoas. tudo isso muitas vezes, hein? E tudo isso muitas vezes. Então a gente tem que falar assim, pessoal, se a gente continuar desse jeito, a gente vai se matar aqui. Então, eu, líder, queria dizer o seguinte, se virem, você pode até utilizar
a lógica do liderança situacional, se for um time maduro. Não, você pode. Eu já usei isso várias vezes. Dá um rifle na mão de cada um. Mas eu já Volto semana que vem. A dica do Alberto. Eu, líder, quero dizer o seguinte: se virem no Eu torneio. já fiz isso várias vezes com gente sênior. Porque eu não vou pedir para as pessoas. O júnior, eu chego e falo assim, pessoal, parem de brigar, estica o dedinho e dá o dedinho. Se a gente sênior, eu falo assim, eu não quero mais. Resolvam, vão almoçar, eu não sei o que vocês vão fazer, mas a partir de amanhã eu quero um clima onde vocês consigam se respeitar. Eu não vou admitir isso, senão vou mandar embora os dois. Mas Tá, às vezes eu tenho que ser duro. Você tem uma. A gente Você sênior. tem alguma outra alternativa? a ameaça do Alberto. É uma alternativa, concorda? Não é uma alternativa? Tá, você tem alguma outra? É uma alternativa. Tudo é uma alternativa, Claro. Alberto. Para curar o cachorro da pulga, uma alternativa é matar o cachorro. É, com certeza. Tá bom. Certo. Você Mas- tem alguma outra, Anderson, por favor? Talvez, e aí eu vou deixar aqui para o nosso ouvinte, né, julgar o que ele prefere. Sim. Uma alternativa seja você começar a delimitar muito bem papel e responsabilidade. Então, ponto número 1, evidenciar o problema, garantir que todo mundo tenha a mesma percepção de que as coisas não estão funcionando. Uhum. Gente, tá claro para todo mundo que não tá funcionando do jeito que tá? Então você tem que garantir que todo mundo tenha essa mesma percepção. A melhor alternativa da vida para qualquer equipe que está em Storming é contratar um team building da Escola do Caos. Crim, crim, merchan. É, claro que a gente ajuda a fazer tudo isso acontecer, mas não vem ao caso agora. Mas o fato é que determinar papel e responsabilidade vai garantir que as pessoas não se atravanquem ali no meio do caminho, dá muita clareza para cada um. E começar a trabalhar objetivo comum. Então precisamos chegar lá e os nossos papéis dentro disso aqui são esses. Isso vai fazer com que a gente comece a avançar para o próximo estágio. Garante que cada pessoa se sinta valorizada dentro do que tem, do que precisa ser feito, tenha clareza do que é esperado dela, né? Se sinta confiante, se sinta segura e, enfim, e o clima fique menos sujeito a trovões e nuvens E raios. carregadas. Raios e trovões. Raios e trovões, como diria... E a previsão do tempo fica muito mais tranquila, e Fica. o céu claro, e o sol brilha, para que a gente passe para terceiro estágio de formação de equipes, que é então o norming, certo? Norming, que traduzindo para o nosso bom português, normas. Quer falar um pouco, Alberto? O norming, ele acelera o fim do Storming, né? Acho que o nosso Exato. ouvinte já... Eles caminham muito juntos, Eles caminham né? juntos, tem sobreposições, né? O Uhum. norming, muitas vezes, ele já ajuda a puxar a turma para sair do furacão que está rolando. O norming é quando a gente deixa os papéis claros de responsabilidade, de limites, até de punições, os erros que são louváveis e os erros reprováveis. O norming, muitas vezes, faz parte de um processo que a própria equipe se autorregula. O líder não entra falando, a partir de agora é isso. É natural que a própria equipe e o líder e a líder precisam ter essa consciência de que tem um percentual de temas que a equipe vai ter que se autorregular. Principalmente alguns aspectos que dentro de uma ordem caórdica, né, que a gente fala... Explica o que é para quem sim, não sabe. O equilíbrio de caos e ordem, né? O D. Hawk criou a teoria das empresas caórdicas e tem coisas que precisa deixar solto. Então, a microgestão, acho que começa quando o líder tenta interferir em aspectos que poderiam ser regulados pela própria maturidade do time. Uhum. E é nessa hora que o norming se solidifica que muitas vezes a cultura passa a ser perceptível. Aqui nós somos uma empresa que não gosta de fazer reunião de sexta-feira, às vezes ninguém falou nada. O norming é a materialização, muitas vezes, da cultura organizacional. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Uhum. Porque eu acho que na medida que a gente vai falando, a gente vai meio que se sentindo nesses estágios, né? Pelo menos Totalmente. na hora, eu tô me sentindo em cada um deles na hora que a gente fala. E quando a gente começa a se aproximar dessa normatização, ou seja, os nossos papéis e responsabilidades começam a ficar mais claros, os processos, inclusive processos técnicos mesmo, de área e tudo mais, começam a ficar mais claros, que tipo de emoção lhes vem à mente que o time começa a sentir? Eu tenho a sensação de que no processo de norming, as pessoas tendam a ficar mais seguras, mais tranquilas,
com as coisas mais claras, o que cada um tem que fazer, quais são os prazos, quais são as responsabilidades, quais são os limites. Eu acho que as coisas tendem a ficar mais claras, e aí todo mundo tende a ficar mais tranquilo, né? Mas essa tranquilidade, ela me preocupa um pouco, porque ela me parece se aproximar um pouco de zona de conforto. Eu tenho um pouco esse receio. Faz sentido, Andy? O Bruce Tuckman, quando ele foi estudar todos esses movimentos, ele usou uma palavra parecida com tranquilidade. Ele usa a palavra alívio. Então, quando você pergunta para as pessoas como elas estão se sentindo naquele ambiente, o mais recorrente é: putz, parece que o pior já foi. Eu estou vendo a luz no fim do túnel e não é um trem. Né? A gente começa a ter esperança. Nossa, agora parece que as coisas vão dar certo. Isso acaba sendo o sentimento comum. E aí aqueles combinados começam a ser executados. Então, para a gente sair do storming para o norming, a gente constrói as normas. E justamente o cumprimento das normas leva a gente para o performance. Que é o quarto estágio. Quarto estágio de maturidade. Agora, não necessariamente isso vai ter a ver com zona de conforto, Amanda. Porque eu tenho que ser capaz de entregar em alto nível, em estado de performance, sem aquilo me degradar. Mas vamos falar mais disso em performance. Vamos. É quase que um estado de flow. É o estado de flow. É o estado de flow. Ou Exato. seja, eu tô tão bem, o ambiente tá tão adequado, tá tão preparado para que eu possa entregar o meu melhor, que eu consigo realmente fazer de maneira adequada as minhas tarefas, consigo ter um espaço para ter criatividade, consigo fazer todas as contas que eu tenho que fazer, todos os textos que eu tenho que escrever, enfim, consigo entregar tudo que eu tenho que entregar de maneira ágil, sem me sentir pressionada, sem me sentir insegura, sem deixar com que ruídos atrapalhem a minha produtividade. Então, neste momento, eu cheguei no estágio 4. Nesse momento, qual que é a maior preocupação, qual que deve ser o maior ponto de atenção da liderança? O maior objeto de preocupação da liderança, ao meu ver, é que você já está num estágio que você está bem, você está gerando performance, todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo tecnicamente sabe seus limites, e aí as pessoas começam a achar sarna para se coçar. Vamos fazer um relatório a mais? Vamos começar agora a criar um novo rotina? A gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, as pessoas incorporam, inclusive, maus hábitos na performance. É muito comum a gente atrelar a performance a alto desempenho. E a gente trabalhando muito... Alto desempenho? Então, eu acho que o alto desempenho, muitas vezes, ele está atrelado a esforços e sacrifícios pessoais. Então, a gente está acostumado a falar que é ruim sair da zona ficar na zona de conforto, mas é importante ficar na zona de conforto também para não surtar, para não burnoutar. Ah, não sei, Alberto. Cara, alta performance, você pega todos os atletas de alta performance, eles têm sofrimento. É por isso que você não tem Copa do Mundo todo ano. Não, mas você tem Campeonato Brasileiro todo ano. Pois é, mas esse é um problema. Por isso que você não ganha Campeonato Brasileiro todos os anos. Porque a alta performance, invariavelmente, está atrelada ao aspecto relacionado de você dar sempre o extra mile. Uhum. Ah, sim. Atletas de alta performance, enfim, sofrem. Tem problemas musculares, tem problemas, enfim, é um corpo... tanto é que atleta de alta performance, com 30 anos, já precisa se aposentar, dependendo da modalidade, né? Pega o joelho do Ronaldo. Não é algo, enfim, que se sustenta por muito tempo, né? A alta performance falando, coitada de mim, os cientistas do esporte que me perdoem, mas aqui falando como pessoa leiga, né? Pelo pouco que eu sei, pelo pouquinho que eu leio e vejo, o atleta de alto rendimento é um atleta que tem uma vida profissional curta, né? Então, não sei se é isso, se essa é a sua intenção de fazer esse depara, é algo que se sustenta por pouco tempo. Performing é cuidar das pessoas, eu Alberto, tenho que cuidar delas. Quando a gente... Dilema no ar, né? Você já percebeu, obviamente, que a gente tem um dilema para trabalhar aqui. Você não tem organizações
que mantém constantemente um alto estado de performance? Sempre com as mesmas pessoas? Eu não sei se... Sempre rodando em 220 por hora? Tem muitas organizações que mantêm esse estado de performance, E o Amanda. burnout? Eu acho Batendo que- recordes? Eu acho que são coisas que são Suicídios? diferentes, porque você tem, inclusive, altos índices de burnout em times que não entregam, as coisas não estão relacionadas. Não sei, não sei. É, Eu não tenho essa informação aqui, você tem? eu tenho a informação, e eu agora não vou ter os dados aqui, Aham. que não é a performance o fator que gera o burnout. Culturas tóxicas, que não necessariamente são produtivas, geram o burnout. Aham, Então, aham. não necessariamente Uhum. a gente pode falar que a performance é o vilão do mundo. Não. A cultura tóxica de uma empresa que não performa Uhum. pode causar uma série de coisas. Pode. E tem cultura tóxica que gera performance? Tem. Tem. Tem E cultura... aí o burnout pode estar aí? tem cultura tóxica que gera pressão e as pessoas acabam fazendo o extra mile por conta da pressão e isso gera uma série de doenças. Isso é um Uhum. tipo de organização. Uhum. Existem outros tipos de organização, Uhum. e eu acho que a gente já teve a oportunidade de fazer parte de ambos os lados, Uhum. em que as pessoas entendem o desafio e querem participar daquele desafio, Uhum. o que traz outro tipo de consequência que não necessariamente é negativa. Uhum. Pessoas inspiradas e que acreditam na missão daquela organização entregam 225%, Amanda. Então, Sim. é muito perigoso Uhum. pra gente colocar tudo isso no mesmo caldeirão. Sim, não. Sem dúvida. Mas é legal esclarecer. Eu tenho grande inclinação a acreditar que ambientes de altíssima performance são ambientes de altíssima geração de burnout. Eu tendo a acreditar que esse é um dos males que a gente vive num ambiente que estimula a meritocracia a todo custo. Vejo de uma maneira super, ultra, hiper irresponsável vários gurus falando: ganhe seu 1 milhão, agora se vira, não há cheque especial que Gente, resiste a trabalho. Mas, Eu- dado bastante claro, você já trabalhou em ambientes de culturas tóxicas? Sim. Eu também. E eu já trabalhei em ambientes de culturas tóxicas porque quis. Como é que empresas com cultura tóxicas fazem para atrair talentos? Pagando Dinheiro. mais. Sim. E tudo na vida, Amanda e Alberto e ouvinte, são escolhas. Você escolhe as coisas. Mas as eu pessoas não não Você se têm coloca essa... nesse tipo de situação. Eu não Isso. sei, eu acho que é difícil a gente falar isso num país com a taxa de desemprego que a gente tem. As pessoas precisam trabalhar para pagar Então, boleto. E aí elas morrem, ou então elas ficam com burnout, então elas não podem sei, mover a reclamação trabalhista. Eu falo assim, mas então, você quis ganhar essa grana? Eu acho que é Então você difícil, a gente. abriu mão Acho que é dos uma seus seara direitos. difícil da gente Não dá, entrar. cara. Mas Tem sabe o que eu limites. queria falar sobre essa fase de Isso performance? rende uma temporada Rende uma inteira. temporada inteira. A gente sabe que essa teoria do Tuchman foi revisitada em 77, nós estamos em 2026. Então, assim, o mundo mudou muito, né? Claro que é uma teoria que faz todo sentido. Você abriu a temporada, ou melhor, você abriu este episódio explicando isso, que ela faz todo sentido. Mas eu queria tocar num ponto sobre esta fase 4, esse estágio 4, que é o estágio de performance, que é quando os times atingem ali o seu flow de performance. Quer dizer, passaram pelo estágio de formação, passaram pelo estágio de tempestade, conseguiram Normas. superar todos esses raios e trovoadas ali, desse estranhamento, desde a formação de equipe, até toda essa questão de ter que superar as suas diferenças, provar seu valor, depois a questão da formação de normas e tudo mais, e estão agora já performando. Estão aliviadas, performando, atingiram o flow, muito bem. Só que o mundo está num estágio onde as coisas estão mudando muito depressa. Então, surge um player novo, surge uma ferramenta nova, a empresa decide fazer uma demissão rápida, 30 mil pessoas são demitidas por mensagem de SMS, enfim, as coisas mudam muito depressa. Nesse sentido, rapidamente, esse estágio tão desejado, que é o de performance,
pode demorar poucos meses, por exemplo. E aí, né? Como é que essa liderança vai lidar com o ter chegado a esse estágio 4, que é o estágio tão desejado, e de repente ter que recomeçar tudo de novo? Esse é o momento em que o líder precisa combater a entropia. Entropia, quarta lei da termodinâmica. Acertei, é isso, né? Temos um físico aqui também, né? Não necessariamente... Brincadeira! O Anderson, ele é tudo. Ele é um general, ele é um nexialista, É um né? nexialista. Maravilhoso, exatamente. mas nós temos uma física no nosso time, acredita? Sara Rodrigues, um beijo para você. Ela é da nossa equipe de marketing, mas é formada em física, maravilhosa. E Mas vamos lá, entropia. Voltando à entropia, quarta lei da termodinâmica, eu gosto muito de explicar a entropia da seguinte maneira. Se você, Amanda, Alberto, resolvem passar uma temporada na Europa. Ai, adoraria. Básico. Você foi ali para São fazer Tropez. uma Eurotrip, nome da moda, né, hoje em dia, e você resolveu passar 2 anos na França. Você fechou o seu apartamento do jeito que estava, foi para a França, ficou 2 anos, ninguém abriu a porta, nada aconteceu, ninguém entrou no seu apartamento. Quando você voltar, tudo vai estar do mesmo jeito? Não. Não vai estar. Você não fez absolutamente nada. E o fato de você não ter feito absolutamente nada vai fazer com que algo ali se deteriore. Sim. Porque tem coisas que para se manter igual precisam de manutenção. E o mesmo acontece nesse estado de performance. Se o líder se colocar numa posição absolutamente confortável e falar, putz, cheguei. Agora Agora eu vou pra a minha coisa Eurotrip vai no piloto automático. Não vai. O líder ele tem que ter ações constantes para manter o time ali. E faz parte desse tipo de conversa reavaliar desafios, entender se está todo mundo naquele mesmo nível de entrega, se o time deixou de dar conta, se a gente está fazendo manutenção de confiança, se os rituais daquele time estão válidos. Então, se o líder não fizer tudo isso, a gente começa a retroagir, começa a voltar casas por conta da entropia. Se eu fosse o filho do Bruce Tuchman, ou do Bruce Tuchman Organization, hoje, como tudo na vida, eu trocaria as coisas. Eu trocaria o nome performing por balance. Acho que o equilíbrio, o performing dá a sensação de entrega, geração, e aí eu acho que vale o equilíbrio entre vida pessoal, profissional. Mas é que eu acho que a gente demonizou a palavra. Sabe palavra cancelada? Sim. E na verdade, para mim, é muito mais um equívoco na utilização da palavra e interpretação dela, porque a gente está falando de performance e esgotamento. Não, cara, eu quero ser uma pessoa de performance. Vocês são pessoas de performance. Que a gente tem o objetivo e conseguir chegar ali na entrega. Vamos parar de demonizar performance, gente? Eu acho que a performance, esse também leva uma temporada. Leva. Eu acho que as pessoas, a performance nos trouxe até aqui, mas a gente agora, ou a gente ressignifica a performance, o que vai ser muito mais difícil, ou a gente demoniza e vai para um outro nome, como eu acho que vai ser mais inteligível pelas pessoas. Acho que a performance, o cemitério está cheio de gente que performou pacas. Vambora, meninos! Bora! Bora! Que essa conversa continua no próximo episódio, que vai ser, então, o ambiente Criodestrói a performance. Então pronto, a gente vai resolver essa treta lá. Vamos lá! Vamos continuar falando Vem de com a gente. performance. Um beijo e até semana que vem. A gente continua com essa temporada sobre construção de times. Tá pegando fogo, o tema é bom demais. Um beijo! Fui! Tchau, tchau!